mais clara da IA trabalhando para a gente. Me fala um pouco quando alguém te pergunta, Serginho, o que que é uma inteligência artificial? Como que você explica para alguém que interagiu com a Cunha? Como que você conta isso para os teus clientes e para os teus parceiros? Me fala como que você ensina isso para quem não tem ideia do que seja uma IA. Eu falo que é um robô que está me ajudando aqui a aperfeiçoar o atendimento e conseguir com que sobre mais tempo para que a gente foque nas dúvidas mais específicas que realmente precisam ser tiradas por mim. Perfeito, perfeito. Eu brinco muito que dá superpoderes, né? A gente pode escolher que superpoder ela vai nos dar. Por exemplo, aqui eu, Rafael, já construí a SDR de vendas, que é o que nós vamos fazer hoje, mas eu também tenho um assistente que me ajuda a analisar contratos, eu tenho um assistente que me ajuda a desenvolver conteúdo para as redes sociais, a gente tem assistente que ajuda a fazer processos administrativos, por exemplo, avaliar uma planilha, criar dashboards, e até coisas mais profundas ainda, por exemplo, corrigir um código de programação. Tudo isso é possível hoje com inteligência artificial. No caso aqui da FarmStock, vamos começar pela base estrutural de um prompt. Para a gente chegar no teu assistente, muita gente fala robô, muita gente não gosta do nome robô, isso vai muito da operação, mas vamos falar do seu assistente, o Acunha. O Acunha, a gente criou ele com uma estrutura e com um objetivo básico. Qualificar o lead que chegava do lançamento, correto? Que participava da live, e levá-lo para a Isso. jornada de conversão, ou seja, que ele fizesse o cadastro ou que ele fosse para a página de venda para fazer a conversão. Para a gente desenvolver essa estrutura do Acunha, eu dividi ela em três etapas da estrutura, que é exatamente estrutura de texto, regras a serem seguidas e detalhes do produto. Então, toda vez que a gente for criar uma IA, e isso é muito, muito interessante, é manter essa estrutura, que depois eu vou passar para vocês, que é a estrutura da empresa, regras que ela deve seguir e detalhes da oferta. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não precisa aprender a programar, mas a gente vai ter que aprender a pedir. E essa é a grande dificuldade de quem usa ChatGPT hoje. A maioria das pessoas acabam fazendo de uma forma que não está estruturada e aí não alcança o objetivo principal. Então, quando a gente mapeia e divide essas três etapas, fica mais claro qual que é a primeira etapa da estrutura. O que que é a empresa? O que que ela faz? Como ela faz? E aonde a gente quer chegar? Por exemplo, o, o nome da empresa, o nome do avatar, a cunha, o nome da empresa, Farmstock. Qual que é o objetivo desse avatar? Converter lead em aluno na mentoria, por exemplo. Uma outra coisa importantíssima, tom de voz, como que você quer que ele atenda teu público? E isso aqui pode servir para qualquer coisa, volto a dizer. Às vezes a gente tem o assistente administrativo que analisa a planilha de Excel. Qual que é o tom de voz dele? Analítico, totalmente baseado em dados, quase Caxias. Se a gente vai criar um assistente de mídias sociais, você coloca assim, super criativo, um cara fora da caixa, que pensa em ideias que não são, que está fora do senso comum. Então, esse tom de voz também é muito, muito legal, porque vai de acordo com o que você quer dele. Aqui no caso do Isso. Acunha, eu preciso que ele seja persuasivo e encantador, talvez, né? Ele vai ter que Isso. atender a pessoa de um jeito interessante. Então, aqui na estrutura, a gente já tem o nome da empresa, o objetivo e o tom de voz. O que mais eu posso colocar na estrutura? Site oficial, Instagram da marca, telefone de contato, que são coisas que não vão mudar. A estrutura é como se fosse o alicerce da IA. Então, a gente vai colocar dados básicos dele. Então, aqui, por exemplo, qual que é o site oficial do lançamento, o Serginho? Bora que nós vamos construir aqui agora, do zero. Vou mandar aqui no chat. Tá. O Instagram é o seu nome mesmo, tá, Farmstock? É Farmstock. @Farmstock sem o C, só com K. Assim.
Telefone você divulga ou não? Ah, pode divulgar o WhatsApp Divulgo dele, né? sim. É o WhatsApp dele mesmo. Qual que é o número? Tô mandando aí no chat do Zoom as informações. Beleza. Peraí. Aqui um segredo de que já é de avançado. Sempre que for colocar um link que vai para o WhatsApp, não coloque esse começo dele, coloca só o endereço mesmo, porque dá muito erro quando ele vai para o WhatsApp, curiosamente. Não sei por quê, mas a gente aqui na guerra descobriu esse segredo. Então, por exemplo, aqui eu tirei o HTTPS barra barra, sabe? Eu deixei só o endereço mesmo. Sim. farmstock.pi. Mesma coisa Instagram, instagram.com. E aí ele performa bem melhor. Ele chega como link no WhatsApp. Da outra forma ele não chega. E o número de WhatsApp é a mesma coisa. Eu coloco aqui só o número. Show de bola. Regra que ele deve seguir, por exemplo. Aqui é onde eu posso colocar o tamanho da mensagem, o que que ele deve fazer, que sequência ele deve seguir. Por exemplo, uma coisa que eu normalmente faço é colocar um limitador para não ter mensagem grande, não ter textão. Mas se você vai enviar uma descrição de produto, por exemplo, ele não envia, porque a descrição vai estar grande. Então, por isso que é muito importante a gente saber o objetivo. Aqui nesse caso, eu não vou colocar limitador, porque nós vamos fazer uma oferta. Mas eu preciso que ele dê as boas-vindas. Ó, me ajuda aí se a gente tiver alguma coisa de errado. Dê as boas-vindas em Tranquilo. todo atendimento. Rafael, eu até estava com aquela dificuldade de quando o lead está salvo, mas ele não está salvando o nome, né? Tem como a gente resolver isso? Tipo, para o cara sempre que falar, ele não perguntar novamente o nome, né? Tem. Aí nós vamos ter que fazer, é uma coisa super simples que dá para fazer hoje, que é uma integração com um pequeno banco de dados. Esse banco de dados pode ser um Excel online, que aí ele vai, consulta o cliente e volta para cá. A gente vai fazer isso hoje, então. Legal, Boa. muito bem colocado. Então, dê as boas-vindas em todo atendimento. Sempre direcione o lead para a página de conversão. Por exemplo, aqui nas regras, a gente pode colocar, por exemplo, caso o lead fala que não tem interesse, caso o lead pergunte mais detalhes. Aqui é como a gente conta o que ela deve prosseguir, tipo uma regra de negócios mesmo, como a gente ensinaria para um funcionário. Pergunte o nome, como a gente falou, e chame ele pelo nome, beleza? O que mais poderia colocar de regra, Serginho? Então, dê as boas-vindas, pergunte o nome, direciona sempre para a página de conversão. Isso. Pode Caso perguntar o qual a cliente maior diga, dor da farmácia dele na farmácia. Se for um atendimento inicial, acho que é interessante perguntar qual a maior dor na sua gestão de compras e estoque da farmácia hoje. Nas suas compras e gestão de estoque da farmácia hoje. tá, as suas compras e gestão de estoque hoje. Aí aqui, o que que a gente pode... Você acha importante fazer isso em todas as perguntas? Sempre? Se for pessoas novas, sim. Aí aqui eu tenho que deixar isso bem claro. Sempre que for a primeira interação do lead, perguntar. Ou até Qual a maior dor, como eu posso lhe ajudar hoje, né? Pode ser. Que já tem nas boas-vindas, você já colocou, acho. Você isso, salda e pergunta como é que eu posso lhe ajudar. Talvez fique até redundante. isso. Aí a pessoa pode falar assim, eu quero saber mais sobre a imersão. Aí ela já pode perguntar. Por exemplo, qual que é a sua maior dor? Ou também a gente pode, aqui em detalhes, que é a terceira etapa, eu posso colocar aqui estrutura de atendimento. E aí eu posso fazer um passo a passo, por exemplo.
Aqui na estrutura, dê as boas-vindas e pergunte o nome. Aí fica bem top. Em sequência, a gente pode colocar direcione para a página de venda. Então aqui eu fiz uma estrutura, ó. Ele sempre vai seguir essa ordem. A ordem é abaixo. Bom dia, Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo. Aí aqui nas regras, eu vou mudar, Serginho. Ao invés de a gente pegar e colocar a estrutura como está aqui nos detalhes, a gente vai criar só regras mesmo. Então, quais são as regras que a gente precisa colocar aqui para ele? Sempre direcionar para a página de conversão. Finalize uma resposta. Sempre uma pergunta estratégica. Aqui também eu tenho que colocar limites. O grande segredo da inteligência artificial é você falar o que ela tem que fazer e falar o que ela não tem que fazer. Isso é muito importante, tão importante quanto o que pedir é também o que ela não deve fazer. Então aqui, por exemplo, eu coloquei, ó, sempre direcione o lead para a página de conversão, finalize respostas com uma pergunta estratégica para direcionar o lead à conversão e não faça mais do que 3 perguntas de qualificação, senão fica chato. Por exemplo, tem muito funil de venda que às vezes a gente faz 7, 8 perguntas, não converte, porque o lead gosta da agilidade. Então, se eu coloco um limite assim, fica mais interessante. O que você acha? Faz sentido? Total. Show de bola. Outra questão que podia colocar regra também era tipo, caso não, caso identifique que o cliente não ficou satisfeito com a resposta, direcione para o atendimento humano. Perfeito. Aí outra coisa, não só isso, pare de interagir imediatamente. Avise que vai transferir. Então, tipo assim, não quero mais ter conversa. Isso. Perfeito. Aqui também tem que pôr isso, senão não vai. E transfira de fila. Ela tem que entender que ela tem que sair da fila da IA e ir para a fila do atendimento humano. Então, recapitulando aqui, até porque o Carlos chegou agora, vamos recapitular. Na estrutura, a gente sempre coloca a estrutura imutável ali, o alicerce da IA. Então, nome, objetivo, tom de voz, dados da empresa, como site oficial, Instagram, WhatsApp. Aqui a gente pode colocar também, caso seja importante para a IA, a biografia do fundador. Aqui é um lugar também muito interessante para pôr a biografia do fundador. No caso do Serginho, é importante porque a gente está fazendo um lançamento. Então, eu venho aqui, copio a biografia dele e coloco de novo. Ó. Pá. Então, na estrutura, nós temos a biografia também do fundador. Sempre que for um texto, galera, eu vou falar algumas coisas básicas, mas é só para que ninguém fique com dúvida e saia daqui com detalhes básicos sem perceber. Sempre que for pôr um texto, coloca entre aspas o início e o fim do texto, porque ele identifica que é um texto. Sempre que você for dividir por setor, por exemplo, igual aqui estrutura, é importante você colocar o fim desse setor, porque também ele consegue mapear. Então ele sabe que a estrutura é daqui até aqui. Isso é muito importante para economizar token, para facilitar na busca,
porque ele vai saber que é ali que ele tem que procurar, entendeu? A mesma coisa aqui das regras, ó. Nós temos as regras. Aqui no final, antes do detalhe, eu coloco fim das regras. Essa chave de sustenido, ela pode ser usada ou não. Eu uso para organização, porque eu sei onde estão os fins, mas não é necessariamente vai influenciar para vocês em nada. Mas então você vê que a gente tem o começo, o início e o fim de cada etapa que nós fizemos no prompt. Aqui nas regras, além disso, tem mais alguma coisa, Serginho? Sempre direcionar o lead para conversão, finalizar respostas com uma pergunta estratégica para direcionar esse lead, não fazer mais do que 3 perguntas. Sempre que o cliente não ficar satisfeito com a resposta, avise que vai transferir para o atendimento humano e pare de interagir imediatamente. O que mais que a gente pode colocar de regra? O que a gente teria que falar para um funcionário quando está contratando ele? É, nunca dê feedbacks que possam influenciar que possam gerar prejuízo para a farmácia. Perfeito. E tem uma outra boa, essa foi boa, hein? E aquela que você falou, nunca sugira a troca de softwares antes de. Isso. Nem de software, nem de rede associativista. Nunca dê feedbacks que possam dar prejuízo à farmácia. Nem a Farmstock. Boa. E. Rafael, Hum, pode divulgar esse link aí para fora do grupo ou só para o pessoal do grupo? não, só para grupo. Esse aqui é só para grupo exclusivo. A gente está até com dados de cliente, que é só o fino trato. Tem aulas que é para o público aberto, Carlos. Mas essa aqui é só para os top mesmo. Valeu. Prejuízo para a farmácia, nem a Farmstock. Não apoia a troca de softwares antes do lead se tornar aluno. Ele precisa entender as diferenças. A gente. Aí aqui, mais alguma regra? Ou dá para tocar, dá para testar? Por enquanto é isso. Show, fim das regras. Aí aqui detalhes, a gente já fez uma estrutura de atendimento. Aqui também é onde a gente pode colocar a oferta do lançamento. Que vem aqui, coloca. E aqui é a mesma coisa, ó. Oferta de lançamento. Enviar para todos os leads que perguntam o que vão receber e quais os benefícios. Vou até melhorar aqui, que vai receber. E vocês verem que o grande negócio, cara, é saber falar. Quando eu fiz um curso de especialização de inteligência artificial, todo em inglês, o ano passado, estava começando a bolha, não tinha nada de cursos em português ainda, e eu lembro que os americanos falavam, foi até um curso do MIT, os americanos falavam assim, você tem que aprender a conversar, você tem que aprender a falar, porque a inteligência artificial, ela justamente, ela acabou com o código. Então você não vai precisar aprender a fazer nada de código para conversar com uma IA, só que você tem que aprender a conversar. E aquilo ficava na minha cabeça e falava assim, cara, conversar eu sei. Será que eu vou dar conta? E realmente, hoje, quase 2 anos aplicando IA em empresas, eu entendo que esse esclarecimento aqui, a forma de como pedir, é o que mais vale na hora de fazer um agente profissional. Hoje eu tenho certeza que inteligência artificial é 80% arte e 20% ciência, 20% mecânica. Você tem que saber o que pedir e como pedir. Isso é muito importante na hora de criar um agente. Estou falando muito rápido, vocês estão ouvindo bem, tá da hora. Como que tá? Me passem um feedback legal. Tá show. Tá dando para entender o passo a passo mesmo, bem certinho. Tá tudo certo aqui para mim. Show de bola. Serginho, me passa a tua oferta de novo. É que tá no grupo. Se eu abrir o WhatsApp aqui, vai. Vou mandar aqui no chat.
A gente já coloca a oferta aqui para ele responder também. E aí, depois disso, ainda nós vamos fazer a integração com o nosso integrador, com o N8N. Nós vamos colocar um fluxo de Typebot e vamos ligar no WhatsApp. Então, ou seja, daqui do zero vocês vão ver funcionando e ligando uma nova IA. Quer Isso é mandar muito. o link aqui no chat, Rafael, porque os caracteres do chat aqui é muito limitado. Tá bom, manda o link e a Manda gente 1000 de abre uma aqui. vez. Você manda o link do Docs aqui no chat, que eu vou incluindo nele. Ah, tá. Então, peraí. Aí é só você colocar aqui abaixo de oferta. Eu acho que eu vou precisar compartilhar também. É, pediu acesso aí. Foi. Foi? Já conseguiu ver? Tá tudo certo? Já. Eu coloquei o da mentoria aí. Se botar mais algum, eu boto só esse da mentoria. Para o lançamento, eu acho que é melhor a gente manter só o da mentoria, não? O que que você acha? Na verdade, eu deixar só o do curso, então. Porque a mentoria é um upsell do curso. Não, então manda o curso, coloca o curso também, não precisa pagar não, só coloca o curso e a mentoria. É até bom que nós Beleza. vamos testar aqui na prática como que a gente vai selecionar as duas coisas, como que ele vai. Pronto, show de bola. Aqui um detalhe já vou alterar aqui. A gente vai lá nas regras de novo e nós vamos colocar aqui para ele, ó, uma regra de ouro. E só ofereça um produto ou serviço que esteja de acordo com as necessidades do lead ou com a procura. Vamos para a procura que é melhor. Com o interesse. Pronto. Então aqui eu estou falando para ele que ele vai fazer pergunta estratégica e ele só vai direcionar o produto ideal. E agora vamos testar? Vamos ver como fica? Ó, tem coisa pra cacete. Vou pegar um Ctrl A aqui. Vou entrar num assistente zerado para a gente testar. Então estou pegando aqui um assistente novo. Ó, tá zerado, não tem nada. Na verdade, eu vou até fazer diferente. Eu vou entrar com uma outra conta para vocês verem do zero mesmo. Então não vai ter rastro nenhum. Essa aqui é uma conta pessoal minha. Vocês já conhecem essa etapa do Chat GPT? Vocês já utilizam aqui o Playground? Já programaram aqui por essa página? Ainda não. O Playground, Serginho, ele é onde você cria esses agentes para você, esses agentes profissionais. Aqui eu coloco o nome dele e aqui no System Instructions é onde eu tenho que colocar o prompt dele. Eu venho aqui, já copiei, vou copiar novamente e colo. Vou salvar. Pronto, salvei o prompt. Outra coisa importante, escolher o modelo de inteligência artificial que vai operar no teu agente. Isso é uma coisa que gera dúvida em muita gente. Qual modelo de IA utilizar? Carlos, você sofre muito isso também quando você vai usar IA? As pessoas ainda têm essa dúvida? Tem, pô, com certeza. Dependendo do serviço, do que for fazer, for conversar, tem que trocar o modelo. Exatamente. Eu vou passar aqui rapidamente a diferença de um modelo para o outro.
O ChatGPT ele foi lançado ao mercado, ao grande mercado, com o 3.5. Foi aquela revolução que a gente viu no ano passado, que era o que era disponibilizado na versão gratuita do ChatGPT. Foi onde conquistou grande parte do público. Ele é um chatbot muito bom, responde rápido, porém ele é limitado em algumas informações, porque ele era limitado a ter informações até 2021. Aí depois disso, eles lançaram um 3.5 Turbo, onde eles aumentaram as atualizações dele. Tinha informações até 2023. E ao final do ano passado, eles lançaram o ChatGPT 4, né? E aí já era uma versão atualizada em tempo real, que você conseguiria ter acesso a informações que estavam acontecendo no mundo naquele mesmo dia. Esse foi o grande boom do ChatGPT. E aí, só que ainda tinha um problema muito grande. O ChatGPT ele era muito caro até o ChatGPT 4. Para você usar da forma que nós usamos hoje, como agente no WhatsApp, como agente no site, a gente gastava de 5 a 15 vezes mais do que nós gastamos hoje, porque era muito caro a utilização de tokens. Serginho, você já sabe o que é um token do ChatGPT? Ainda não. O token é uma forma de contabilizar o quanto você está usando a inteligência. Só que em vez de eles contarem por palavras ou contar por espaço, eles contam por token. E por que é por token? Porque depende do que você está fazendo. Se você está fazendo algo muito complexo, ele vai consumir mais tokens. Se você está fazendo algo muito simples, ele vai consumir menos tokens. Então aqui já é um grande segredo. Se o teu prompt for confuso, ele consome mais tokens. Se o teu prompt for claro, ele consome menos. Se você coloca para a tua IA fazer várias coisas dentro de um único agente, ele vai consumir mais tokens. Se você coloca ele para ser específico, ele consome menos. E aí eu vou falar um segredo de ouro. Para você economizar mesmo com token, faz os teus prompts em inglês. Por que isso? Quando você faz teu prompt em português, a IA transcreve ele para inglês e aí ela executa e depois ela transcreve de novo para português e devolve para você. Então isso consome muito mais tokens do que o necessário. Então, para usar em alta performance, para usar em alto volume, gastando pouco, escreve teu prompt em inglês e aí aqui nas regras você coloca todas as suas respostas devem ser feitas em português. Isso vai reduzir em até 30% teu custo na utilização de agentes de inteligência artificial. Só essa regra aqui já vale essa aula, rapaziada. Coloca teus prompts em inglês e com certeza ele vai ser muito mais econômico, muito mais. E aí, além disso, eles lançaram agora o Chat GPT Omni. Eles lançaram um Turbo também, o Turbo já é bem interessante, mas o Omni é onde que aconteceu a grande revolução. Por quê? O Chat GPT Omni ele consegue ver imagens, ele consegue interpretar áudios, ele já faz leitura e correção de códigos, tudo isso em tempo real. Hoje o ChatGPT Omni é aquele que está bombando no Instagram, bombando nas redes sociais, que você consegue conversar com ele em tempo real como se fosse um amigo, um agente. Vocês já assistiram aquele filme Ela, com o Joaquin Phoenix? Alguém que assistiu aquele filme, que o cara se apaixona por uma inteligência artificial e que ela Ainda interage com ele? não. Cara, é engraçado demais, um pouco melancólico, mas é isso é uma realidade. Semana passada, um menino no Japão se matou, se suicidou justamente por ter se apaixonado por uma IA. Então, esse é um grande perigo, mas ao mesmo tempo também olha que grande solução. Você ter agentes que falam com você no telefone, que tiram dúvidas dos seus clientes. Isso para o setor de telemarketing, para o setor de suporte, de saque, é uma revolução. E é tudo isso no Chat GPT Omni. Além disso, o Chat GPT Omni ele é muito mais barato. Então, quando você vai fazer um agente, principalmente que precisa fazer muito atendimento, precisa fazer muito volume, eu recomendo você usar o Omni Mini. Ele é muito inteligente, ele é muito rápido e ele é muito mais barato que o 3, o 3.5 e que o Chat GPT-4. Então vamos fazer no Mini aqui para a gente. Nessa segunda etapa aqui, nós temos as ferramentas. As ferramentas é que você pode ensinar a tua inteligência tanto a ler arquivos
quanto a interpretar códigos. Então, eu posso subir aqui para ela arquivos, por exemplo, como uma palestra, um treinamento que o Serginho tenha feito, um livro que ele escreveu, é, um resumo de uma reunião, argumentação daquele produto. Inclusive, quando eu tenho uma empresa que tem muitos produtos, vamos, por exemplo, colocar a tua farmácia, Serginho. Você quer colocar uma IA para a sua Sim. farmácia. Ela vai ter, sei lá, 5.000 produtos. Eu não sei nem quantos produtos tem uma farmácia pequena. Quanto tem? Me conta aí. A média nacional é 4.700, mas as grandes redes têm em média 12.000. Caramba, é muito produto. Aí você imagina, se eu colocar 4.000 produtos no prompt, além de eu gastar muito token desnecessário, eu posso confundir a IA, porque vai ficar um prompt gigantesco. E aí, ao invés de eu colocar no prompt, eu posso subir aqui, por exemplo, um arquivo em Excel, um arquivo em Word, e colocar aqui para ele assim, consulte, eu venho aqui no prompt, nas regras, e coloco consulte o arquivo. Vou colocar aqui como exemplo para vocês. Consulte o arquivo estoque.pdf, sempre entre parênteses, como eu falei para vocês, para falar sobre os produtos que vendemos. Eu colocando essa regra aqui, ó, consulte o arquivo, coloco o nome do arquivo entre parênteses e coloco para que esse arquivo se refere, ela vai saber que toda vez que alguém perguntar se tem algum remédio na farmácia, ela vai lá naquele arquivo consultar. Faz sentido, galera? Total. Então, fechou. Isso pode ser para consulta de estoque, pode ser para consulta do que a pessoa vai aprender no curso, pode ser para consulta de argumentação, pode ser para qualquer outra coisa que tenha um banco de dados. E aí você pode me falar assim, mas Rafael, o meu estoque, ele é um estoque vivo, orgânico, não dá para colocar num documento, isso aí muda todo dia. Eu imagino que seja assim numa farmácia. Aí eu posso criar um arquivo aqui em JSON, dentro do prompt, em que eu conecto, eu integro com o estoque da farmácia. E aí, ao invés dela consultar um documento, ela vai consultar a tua base de estoque, Serginho. Aí o jogo vira, Boa. porque ela em tempo real vai poder olhar lá e falar, tem dipirona sim. Você quer entregar? Isso também é possível com inteligência artificial. Para coisas menores, como eu falei, dá para colocar um banco de dados como um arquivo de Word, em Excel, e ele já vai funcionar muito bem. É só vir aqui, subir o arquivo e colocar para executar. A mesma coisa código. Se eu subir um código aqui, ela vai interpretar esse código, ela pode me ajudar a melhorar o código, ela pode me ajudar a encontrar possíveis erros, ela pode me ajudar a desenvolver coisas novas. É realmente impressionante, galera. Aqui, para finalizar a parte do GPT, eu tenho também a temperatura e o top P. Carlos, você sabe me dizer o que é a temperatura de um agente? Então, pelo que eu aprendi, é aquela. Eu vou falar de forma humana, né? É como se fosse a frequência ali. Ele responde ali ao. Não sei se é o grau de velocidade. Agora me falhou a memória. Mas eu sei que é alguma coisa relacionada à frequência da resposta ali. Quase isso. A temperatura, ela é a criatividade. Então, por Isso, exemplo, eu quero que ela seja um social isso. media de sucesso. Eu quero que ela me ajude a criar conteúdos. O que que eu faço? Eu coloco a temperatura dela alta. Agora Isso. eu não quero que ela crie conteúdos. Vamos pensar numa outra coisa. Eu quero que ela seja uma vendedora. Bom, aí eu tenho que colocar a temperatura dela média, porque a vendedora pode ser criativa, mas não pode inventar coisas. E a mesma coisa, assim, eu não quero que ela seja nem vendedora, eu quero que ela seja uma assistente. Ela tem que ser muito Caxias. Ela tem que ser muito assim, preto no branco, 2 mais 2 são 4. Aí o que que eu faço? Eu diminuo mais ainda a temperatura. Então, o que que eu quero dizer, Serginho? Se você quer alguém assim, muito reto, muito direto ao ponto, muito focado nos dados, você coloca essa menor temperatura possível, que é o 0,01. Isso aqui vai ser uma pessoa Caxias, aquele cara que, sabe, que gosta do reto no 2 mais 2, que não inventa nada, que joga o básico, o arroz com feijão. Se você quer o vendedor um pouquinho mais descolado,
eu sugiro colocar o 0.07, 0.08, que ele vai ter aquele toque de criatividade, mas ao mesmo tempo ele não vai inventar nada. Agora, se você quer que ele seja um pouco mais disruptivo, vamos dizer assim, coloca no 0.10. Passado do 0.10, corre-se o risco de ele inventar coisas que não existem, beleza? Então, assim, por exemplo, agora eu quero que ele crie uma história infantil no mundo da Alice no País das Maravilhas. Aí eu venho aqui na temperatura 1, porque ele vai ter que inventar muita coisa, criar do zero. Tá fazendo sentido? Tô falando rápido, tá Total. conectando, show de bola. Então, aqui para o Acunha, vamos colocar ele no 0.7, 0.8 aqui, para para ele não inventar nada. Agora, Carlos, o que você falou é esse de baixo, é o Top P. O Top P fala sobre variações de resposta e velocidade nessa frequência. Então, por exemplo, quando eu quero que o cara faça cada vez uma resposta diferente, que seja muito dinâmico, eu deixo o Top P dele alto. Se eu quero que ele seja um pouco mais linear, um pouco mais padronizado, eu diminuo o Top P dele. Faz sentido? Faz. Então, beleza, vamos testar aqui na prática agora. Vamos ver como que o Acunha vai responder. Ó, já deu, Serginho, vamos passar aquele passo a passo, ó. Deu seja bem-vindo e perguntou qual que é o nome. Se você quiser melhorar essa boas-vindas, a gente pode falar para ele se apresentar também. Vou colocar meu nome aqui. E aí a gente já melhora o prompt dele. Aqui. Dê as boas-vindas, se apresente e pergunte o nome. Na próxima vez ele vai se apresentar também. E aí, em seguida, ó, ele deu um prazer em conhecê-lo, me chamou pelo nome, como a gente tinha conversado, e já me perguntou qual que é a maior dor nas compras e na gestão do meu estoque hoje. A minha maior dor é desorganização. Ó, fui desorganizado. E aí ela já me deu uma resposta um pouco maior. Eu entendo, Rafael, a desorganização pode realmente impactar a eficiência da sua farmácia. Para te ajudar a superar esse desafio, eu recomendo o curso Farm Stock. Nele você aprenderá a gerir o estoque de forma rápida e eficiente, além de técnicas de compras que podem transformar a tua farmácia. Você pode conferir os detalhes e se inscrever no curso através do link. Ou seja, Serginho, ela fez exatamente o que a gente pediu, você lembra? Ó, ela se apresentou, perguntou meu nome, deu as boas-vindas, fez a pergunta de qualificação e, de acordo com a minha resposta, ela já sugeriu o melhor produto. O que que você achou? Você que é o dono do projeto. O que que você me fala? Tá performando bem? O que que eu poderia perguntar para ela aqui? Serginho? Tá por aí? Oi, Rafael. Desculpa aí. Repita a pergunta, por favor. Não, eu falei da resposta da IA. O que que você achou da resposta da IA? Como que ela tá Sim, aqui? vamos Você lá. vê que eu disse que meu problema era desorganização. Ela disse que a desorganização é um problema sério para a farmácia e que para ajudar esse desafio ela me recomendou o curso da Farm Stock. Sim, E depois você pode ela já me conferir. mandou o link, como você pediu, e perguntou o que que eu poderia, o que que eu acho de dar esse passo. Aí eu falei, olha, eu acho que eu preciso saber mais detalhes sobre o curso. Aí ela me mandou detalhes. O que Boa. que você está achando desse nível de atendimento? Você acha que o produto assim acima de R$ 1.000 é interessante e a primeira mensagem ela já ofereceu o produto ou era melhor entender melhor o cliente para depois oferecer? Fica Eu muito acho, direto, não? Para um produto nesse valor? pode ser. Aqui ela está seguindo os passos que a gente criou no prompt, né? Que Isso. foi, por exemplo, ó, fazer Sempre no máximo oferecer. três perguntas, sempre oferecer e escolher o melhor produto. O que eu acho que poderia fazer